Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou comentar sobre mais três tipos de variações que pode ter dentro de uma estratégia relacionada ao hedge. Em outro vídeo eu vou deixar o link anexado na descrição desse. Mas eu fiz um vídeo comentando sobre três tipos de estratégias, que é a P1, P3 e P2. Esse eu vou tentar passar um pouquinho mais sobre a variação dessas estratégias e com isso um outro nome sobre essa variação. Então seria PX1, PX3 e PX2. Vocês vão entender o porquê do X. Mas totalizando então 6. 3 no primeiro vídeo e mais 3 nesse segundo vídeo. Eu vou focar aqui na estratégia em si e depois eu posso fazer um outro sobre quando usar, como usar, qual a diferença, vantagem e desvantagem entre elas. Teoricamente, depende muito de como vão ser usadas para ver se existe algum retorno ou não. E dentro disso infinitas variações de que provavelmente vão ser testadas e desenvolvidas ao longo conforme a experiência, ao longo no dia a dia, na prática em si. Aqui é a teoria para ver como funciona, mas o melhor de tudo é na prática. Então, um aconselho para quem quiser aprender, quiser de fato usar, use primeiro em conta demo, tenha a noção do range por ativo e tudo mais, que é a dinâmica do ativo, para então escolher a estratégia e o momento certo de como usar. Muitas vezes eu entro na P3, no dólar, por exemplo, e quando chega no nível de contrato muito alto, eu faço essa PX3. Assim como o PX1 também. A PX2, para ser sincero, são poucas vezes no índice, mas eu ultimamente não estou operando mais índice. Então, mas é válido, é bem legal. Então, espero que testem e além de gostar, claro, comentem sobre range ou variações que vocês de fato vão descobrindo para tentar mais informações sobre elas. De fato, começar com a PX1. Lembrando da P1, aqui eu comprei, isso é o dólar. Vamos supor que ele está no 3,150 aqui. Eu comprei dólar achando que ia subir, mas o preço caiu, o dólar voltou. Aqui eu comprei um contrato e aqui pela P1 eu estou dobrando, então eu vendo 2. Até aqui tudo tranquilo. A PX1 vai entrar justamente no meio. Então o total desse range eu tenho 6 pontos se fosse a P1. Isso significa o quê? Se o preço caísse aqui, dá pra ver que é um 6 aqui mesmo. Se o preço caísse aqui mais 6 pontos, aqui meu saldo vai ficar zerado. E a partir disso eu vou ter lucro com um contrato, certo? Porque eu tenho 2 vendidos e um na compra. Vou pagar até aqui tranquilo, né? A PX1 vai entrar justamente no meio desse range. Então aqui, se o preço voltasse para cá, aqui eu teria que dobrar a minha venda. Então eu compraria 3. A diferença é o quê? Que eu não vou esperar voltar 6 pontos. Eu espero voltar 3, que é a metade do meu range. Normalmente eu uso metade, mas é dinâmico também. Você pode usar conforme sua análise. Está no momento de resistência, de rompimento. Aqui a PX1, PX3, PX2 é legal usar com um range maior do que você usa normalmente na P1 e P3. Aqui eu coloquei 6 pontos para exemplificar, mas às vezes até 10 é viável e bem... no dólar, por exemplo, fica bem lento, conservador.
Então, aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de esperar 6 pontos para comprar e então dobrar, eu vou comprar aqui. Justamente quando tiver no meio do range. Então, aqui, eu comprei 3. Então, agora eu tenho 1 na compra, preço caiu. Com 6 pontos de diferença, eu vendi 2. Preço subiu. Ao invés de esperar 6 pontos para então comprar 3 e dobrar aqui minha P1, no meio do range eu já dobrei. Aqui eu comprei 3, mas o legal que eu faço seria 4. Por quê? Porque quando andar mais 3 pontos aqui, eu já tenho isso eliminado e isso eliminado. E aqui é o meu lucro a partir de uma primeira compra. Porém, existe uma forma também que é um pouco mais conservadora de você dobrar totalizando a P1 dividido no range. Então, aqui eu comprei 3, significa... Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Ali eu comprei 3, porque eu já tenho 1 na compra, então eu quero 4, para dobrar minha venda aqui. Acho que dá para entender no final, né, pessoal? Então aqui eu comprei 3, significa que nesse momento desculpa. Significa que nesse momento, quando o preço chegar aqui, eu tenho minha dobra. Porém, esse loss, meu range baixou 3 pontos. Ao invés de 6 no loss. E a partir desse momento eu tenho lucro. Isso aqui testando fica mais fácil, tá, pessoal? Estou dando só a ideia de como você vai dobrar e como usar. Quais as referências que você pode usar. Eu, como disse, gosto de dobrar. Então aqui se eu tenho 2 eu compraria 4 aqui. Para quando chegar aqui já está zerada essa venda. E aqui é lucro a partir de quantos contratos eu tiver aqui. No caso é 1. Aí você pergunta, legal, e se o preço cair? Bom, se o preço cair, a gente tem que manter essa sequência de estrutura. Então aqui eu tenho 3 pontos, que foi a metade. Onde eu vou querer comprar, vender de novo para absorver essa compra agora? Ao invés de vender aqui, eu espero exatamente o mesmo range que eu tenho da minha dobra. 3 pontos. Então eu vou dobrar o que eu coloquei aqui, ó. Se você colocou 3, aqui eu vou colocar 6. Se você colocou 4, aqui eu vou colocar 8. Opa. Então agora, na verdade, eu estou controlando o preço para nesse range, que seria a minha PX1. Eu tenho um edge dentro de um head. Então, aqui, deixa eu ver se não ficou complicado, senão eu vou zerar aqui, fazer do zero. Ó. Comprei 1, vendi 2, P1 com 6 pontos. Ao invés de eu esperar 6 pontos para então dobrar, eu no meio do range, na metade do range que eu tenho, eu dobro, totalizando a P1 no range total de 6, ou eu dobro para zerar no range dessa venda. Então aqui eu comprei 3 para totalizar minha dobra no range total de 6 pontos.
Aqui eu já estou no lucro. 2 pontos acima, né? E aqui eu dobrei minha venda. Coloquei 4. PX1. Para então chegar nesse valor, eu já está zerado no lucro de um contrato que foi minha compra. O preço caiu. Ao invés de eu vender totalizando 6 pontos, eu espero 3 pontos, que foi meu range aqui. Então, você concorda? Agora que eu tenho uma P1 dentro de uma P1 com 6 pontos iniciais. Esse range aqui são 6 pontos. 6 pontos. Porém, dessa venda até aqui são 3 pontos. Então aqui eu vendo 6 se eu comprei 3 aqui, ou eu vendo 8 se eu comprei 4 aqui. A hora que o preço vier para cá, significa que essa minha venda já zerou essa minha compra. Porque ela andou 6 pontos. Então aqui eu estou no zero da venda, estou no zero da compra. E ainda sobra 4, quer dizer, sobra 3 se eu comprei 3. E aqui eu vou vender 6 no range de 6 pontos. Então você concorda comigo que eu eliminei a primeira P1 aqui. E agora eu tenho uma outra P1 nova. Ou 3, 6. Comprei 3, vendi 6. Ou comprei 4, vendi 8. Posso manter tudo aberto? Posso. Posso eliminar conforme for indo para fazer uma P2, virar uma P3? Sim. Essa é a ideia. O problema é que... Deixa eu ficar desenhando aqui. Não é fácil não com o mouse, né? Mas... essa estratégia eu uso no dólar. Quando eu tô com P3, às vezes preciso mudar devido ao número de contrato. Então vamos supor, pessoal, aqui 50, aqui 44, 6 pontos. Comprei 1, vendi 2. Aqui com 3 pontos. O preço voltou. Dobrei. O preço caiu. O preço caiu. Dobrei minha última dobra. Se o preço voltar, onde eu vou dobrar? Lembrando que comprei 1, vendi 2, 6 pontos. Se o preço chegou até aqui, pessoal, passei uma informação errada pensando na P3, viu? Se o preço vier 6 pontos abaixo, não, tá certo. Desculpem. Aqui 3. Que eu já vou falar da P3, vocês vão entender. 3 pontos abaixo, porque aqui eu tenho um range de 6 pontos também. Daqui até aqui tenho 6 pontos. Daqui até aqui tenho 6 pontos. Então o total aqui são 12. Não. 9. Total 9. Mas eu tenho uma P1 dentro de uma P1. Se o preço vier aqui andar 3 pontos, eu vou conseguir zerar essa venda nessa compra. Porém, eu vou ficar com 4, uma outra P1 com 6 pontos aqui no meio, comprado em 4 e vendido em 8. Espero o preço andar, ou vai trabalhando o preço, que é a intenção dessa PX1, 3 e PX2. Se o preço voltar, como eu tenho 6 pontos nesse range, eu preciso limitar aqui, no meio, 3 pontos.
comprando o dobro de 8. Para quê? Para que se andar mais 3 pontinhos, eu já zero essa venda de 8 aqui com a compra de 16 e meu lucro fica, a partir desse momento de 3 pontos, a compra de 4. Se o preço cair de novo, 3 pontos, lembre que minha P1 é aqui, eu vou vender 32, que é o dobro de 16. Você vende aqui ou espera mais 3 pontos. Eu estou colocando dessa forma para vocês verem que é dinâmico a coisa, não é fixa, não é... às vezes você não espera 3 pontos, coloca 2, coloca, dependendo do seu range, fiz um range de 12 pontos aqui, meu range então, na metade da PX1 é 3, é 6 aliás, não 3. Meu range aqui ficou com 9 pontos, meu range ficou com 8 pontos total, então meu range aqui está no 4. Isso é... Eu só estou passando a lógica para vocês justamente quebrarem a cabeça aí testando e verem como funciona, porque só na prática vão entender de fato. Então, eu esperei 3 pontos, fiz uma outra P1 com 6, com 16 e 8 e estou vendendo 32 aqui. Então, quando o preço chegou aqui, eu já posso eliminar essa 8 com a compra de 4. Minha P1 vira 16,32 e é assim que segue. Qual que é a diferença para preço 50, 44. Qual que é a diferença então para PX3? É a mesma lógica, mas só que triplicando. Mas ao invés de esperar esses 3 pontos, com 1,5 ponto, você já consegue ficar zero no... Você já consegue ficar zero no saldo. Então, mas só que é muito agressivo. Eu já tentei usar algumas vezes, mas chegou no número de contratos muito alto rápido e eu acabou virando P2, nem P1 virou mais. 3 com 6 pontos. Aqui PX3, pessoal. PX3 significa vezes 3. X edge dentro do head. Então, aqui existe duas formas. Ou eu compro 8, ou eu dobro, compro 9. Se eu comprei 8, a partir desse momento, aqui, 1 ponto, eu vou ficar zero. Então, lucro com a diferença. Lembrando que é PX3, então eu preciso da metade do range, não 6 pontos, igual a P1. Eu preciso da metade do range, no caso 3 pontos, para ficar zerado. Então, se eu comprei 8, aqui com 3 pontos, já estou zerado no lucro, praticamente. Se eu comprei 9, dentro desses 3 pontos que seria o meu range aqui, porque lembra que aqui eu comprei 9, são 3 pontos. Eu tenho 6 pontos no total do range, e na metade dele que eu entro com a PX1 ou 3. No caso eu entrei aqui com a PX3 na metade, ou seja, 3 pontos. Comprei 8. Quando chegar em 3 pontos já tenho lucro. Ou se eu dobrei, tripliquei, aliás, desculpa, com 9, significa que 1,5 ponto eu já tenho zero no saldo. E a diferença, até 3 pontos, já é meu lucro. No caso, com 7 contratos. Legal, mas o preço caiu. De novo, ao invés de vender aqui, eu normalmente uso range de 3 pontos. Mas no caso sendo P3, você pode usar 1,5 ponto, que já vai ficar zerado
essa venda com essa compra. Com 1,5 você já fica zerado. E com 3 pontos é onde a gente vai vender. Você tem 1,5 de lucro com a diferença. Ou seja, 2 contratos, 1,5 no lucro. Pode zerar ou pode manter. P3 normalmente eu deixo aberto, mantenho, porque o saldo, mesmo com o número de contratos bem alto, ele fica baixo, porque você vai deixando a lucro eliminando a venda e praticamente esse lucro vai reduzindo sua segunda P3 dentro da P3. Eu imagino quem nunca viu o Red ou estudou a P1, P3, vem desse tipo de vídeo, não vai entender nada. Então eu aconselho quem não está entendendo nada ir lá nos primeiros vídeos ou até mesmo no site que tem descrito. Também vou colocar no site essas variações. Para então, a hora que estiver entendendo essas P1, P2, P3, PX1, enfim, vai entender o vídeo. Então aqui, se eu comprei 8, eu preciso triplicar. Vou vender 24. Nesse range de 6 pontos, lembrando que em 6 pontos, quando chegar nesse preço, eu já posso eliminar essa primeira parte, porque eu vou ter 1,5 no lucro. Ou com 1,5 eu posso fechar no zero. Eu espero 3 pontos, porque aqui eu já vou estar no lucro, eu posso fechar. E caso o preço volte, eu espero ele voltar 3 pontos. Não vou esperar ele voltar os 6 pontos. Então, caso o preço volte, como eu tenho nesse range aqui da minha segunda P3 6 pontos, acho que eu vou apagando que vai ficar tão rabiscado. Como nesse range aqui agora eu tenho 6 pontos da minha segunda PX3, com 3 pontos eu vou fazer um hedge dentro do hedge. Significa que aqui, se eu comprei 24, eu preciso triplicar. Por isso que eu te falei o número do contrato. Lembra? Não aconselho a PX3, porque o negócio no primeiro... Ela é assim, dependendo do horário que você usar, é muito boa. Ela não passa do terceiro ciclo aí. Mas se chegar no quarto, você vai ter 200 e poucos contratos. E aqui, caso eu vendi triplicando essa compra de 9, são 27. Aqui de novo, 6 pontos. Se o preço andar 3, estou no lucro. Voltou, eu preciso triplicar minha venda. Para caso, se eu triplicar, precisar fazer que eu não... 50 e... 72. Putz, é mesmo, cara. 72,81. Nossa. 72. Quando o preço chegar 1,5, já estou zerado. O preço chegar a 3, eu tenho lucro nessa diferença, posso eliminar. Meu lucro é a diferença de contratos. No caso de 81, mesma coisa. 6 pontos total. Fechei no 3, então 1,5 já estou zerado. Acima de 1,5, minha diferença no lucro aí seria de 27. Seria de 54 contratos cada ponto. Ela é agressiva, já comentei. Até o terceiro ciclo é viável. Por quê? Porque se o preço cair aqui de novo, mais 6 pontos, vou ter que vender. É engraçado, eu sugiro testar, porque independente do número de contratos aqui, o loss não vai passar de R$500. Podem testar que vocês vão ver. Claro, até 81 contratos. Agora, se você triplicar 72,
216 aqui, ou 243 aqui, a história começa a mudar. Já vai para 1,5, 2 o loss. Porém, aqui, de novo, já vou ter lucro com essa diferença. Posso fechar eliminando esse ciclo. E meu head aqui na P3 com 6 pontos fica 81 para 2,43, por exemplo. Já no lucro de 2 ciclos ali, provavelmente os 400 lucro. Mas só que em aberto aqui eu vou ter um loss flutuante de 1,5 mais ou menos. Testem, é legal. Aconselho ter uma noção, PX1, PX3, número de valores que podem usar, dobrando e triplicando para ver o range, porque é muito legal usar PX1 e depois virar uma PX2, por exemplo. Essa variação e esse tipo de manuseio é só prática que vai dar. Não adianta ver o vídeo e achar que vai conseguir usar, você vai se perder no começo. Demora um tempo e depois desse tempo ainda vai ter toda essa parte de amadurecimento da estratégia, que seria o que? Entender a dinâmica do ativo, saber quando usar ou não usar, o porquê tá usando principalmente. Por que eu mudei para P1? Enfim, são situações que só prática dá. Literalmente. Aqui é a PX2. Variação da P2. Então estou usando o mesmo lote. Comprei 6 pontos. Preço caiu, vendi 1. No meio do range, 3 pontos. Lembrando, P1, PX1 dobraria. PX3 triplicaria. O que eu faço na PX2? Uso o mesmo lote. Então, quando chegar nesse valor, já estou no lucro dessa. E meu saldo negativo ainda fica essa diferença de 6 pontos. Porém, já coloquei 3 pontos no bolso. Então, ao invés do meu loss ser 6 pontos, eu tenho 3 pontos. O preço caiu. O preço caiu. Aqui eu vou esperar 3 pontos. Pessoal, eu estou colocando ponto fixo, mas a PX2 o ideal é o que? Vocês usarem conforme a análise. Ou numa resistência, ou um suporte, ou um lugar que eu faria médio. Não vou fazer médio, eu vou usar essa PX2. Por quê? Porque ao invés de eu aumentando os lotes aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo meu loss baixo, colocando a variação da consolidação no bolso. Essa é a diferença. Então, ao invés de ficar aumentando o loss a cada contrato colocado, eu vou colocando a variação, principalmente se estiver em consolidação, no bolso. Para chegar um momento que, se o preço andar a favor, eu preciso de poucos pontos para ficar positivo. Vou tentar explicar isso, mas que nem prática, a melhor explicação possível sobre essa teoria. Então, comprei preço caiu, vendi 6 pontos de diferença. 3 pontos, metade do meu range inicial, no caso 3 pontos aqui. Compro o mesmo número de lote. Chegou aqui, meu preço está zerado. Passou disso, estou no lucro com o contrato. Concordam? 2 contratos. A diferença da PX2 é o que? Chegou nesse ponto, fecha, guarda no bolso, 3 pontos. Aqui eu comecei com mas começar com 5, por exemplo, que é possível, começa a ver resultado legal. Então guardei no bolso aqui e minha P2 fica aberta
nesse range de 6 pontos. Pô, legal. Então o preço caiu. O preço caiu. Ao invés de eu vender aqui, essa diferença de 6 pontos, eu estou fazendo uma P2. Estou fazendo uma P2 dentro de uma P2 com 3 pontos. Então eu espero cair 3 pontos, esse range. No total aqui eu tenho 6 pontos também. E quero ser conservador, vou vender o mesmo número de contratos. Aqui já guardei no bolso meus 3 pontos iniciais com essa venda, mas eu deixei lá 2 abertos, concorda? Então aqui eu vendo 2. Vendi 2 aqui. Agora a minha P2, no caso, né? Passou de um range de 6 pontos para 9 pontos. Porque eu tenho 6 aqui, mais 3 aqui. Então eu tenho 9 pontos no range. Com uma no bolso. O preço subiu. 9 pontos. Eu tenho o meu range. Coloco, se eu quiser um pouco mais agressivo, no range inicial 2 ou com 4,5, que seria a metade do meu range total. Isso é totalmente dinâmico, pessoal. Não existe um range fixo, principalmente tratando de P2. Eu estou passando dessa forma justamente para confundir e vocês testarem vários ranges. Não vou dizer o que eu uso ainda, até porque eu nem saberia falar, porque não é fixo. Mas essa média de 4, de 5 pontos, às vezes, dependendo do número de contratos. Aqui, com 3 pontos, fecho meu loss dessa venda, porque eu estou comprando 2. Quando chegar 3 e já tenho 0, posso eliminar. Andou 3 pontos, eu posso eliminar as 2 compras, concordam? Fechei tudo aqui. Tenho 2 na venda. O que eu faço aqui? Compro 2. Agora o meu range virou 6 pontos ao invés de 9 e guardei no bolso. 2. Mesma coisa. Caiu 3. Vendo 2. Então eu tenho 4 na venda e 2 na compra. O preço subiu de novo. 3 pontos. No total aqui desse range eu tenho 6 pontos e 3 a partir dessa compra. O que eu faço aqui? Lembrando, eu tenho 2 na venda, 4 na venda e 2 na compra. Aqui eu tenho 2 opções. Ou eu fecho essa compra, guardo no bolso, compro 4. Então eu tenho 4 na venda, 4 na compra. Espero o preço andar. Vai conseguir eliminar essa última venda. Iguala contrato, não faz martingale. Iguala contrato, aí meu range ficou de 15 pontos, por exemplo. No meio do range, eu coloco uma venda de dobrando tudo, 4. Então a hora que andar 3,5, eu já fecho essas 2 vendas. Ou... Nossa senhora, nem eu tô entendendo mais. O problema é ficar desenhando tudo do zero. Ou... espera o preço andar uma vez que você está dobrado praticamente, né? E elimina as ordens. Pessoal, é totalmente dinâmico. Eu sugiro vocês, eu tentei passar a lógica, que acredito que foi um pouco confuso, mas testando vocês vão conseguir. Tem um grupo também, a gente vai conversando. Seria mais a ideia de fazer um hedge dentro de um hedge, com isso os nomes PX1, 3 e 2. A PX2 é totalmente conservadora. Infelizmente, no Forex, por exemplo, ela é muito boa, mas infelizmente no Brasil a gente não consegue prolongar para um swing, então use range pequeno. A partir do ser conservadores,
Tenho certeza que vão começar com um número maior de contrato, mas eu aconselho usar um range pequeno, porque lembra, você, na verdade, a eliminação, o seu lucro está no meio do seu range inicial. Então, se você fizer um range de 8, por exemplo, entre elas, um range inicial de 8, você espera ter lucro com 4. Se fizer um range de 10, espera ter lucro com 5. Porque a ideia é, dentro desse range, você ir pegando lucro aqui, subiu mais, você pega lucro aqui, subiu um pouco mais, pega lucro aqui, com o número de contratos baixo. Bom, pessoal, tentei passar um pouco dessas variações. Muitas vezes eu comento que eu estava na PX3, de repente virou PX1, de repente virou P1, de repente virou P2, de repente tomou um loss. Enfim, é bom ter a ideia e lógica dessas variações primeiro e depois ir adaptando no ativo escolhido. Eu uso no dólar só. Porém, no índice, ultimamente, o pessoal testando tá tendo alguns resultados, parece viável. A PX2 e PX1 no índice depois das 2 da tarde é excelente. Eu já testei. O único problema é o que? Quando essa PX1, 1, 3 e a PX2, você espera que o mercado consolide, não ande tanto. Mesmo se andar, dependendo do número do seu range, seu loss vai ficar baixo. Porque você vai ter lucro dentro de loss. Então mas com o mercado volátil, com certeza melhora o hedge normal, sem um hedge dentro do hedge. Então, dentro de mercado consolidado, horário que tem baixo volume, tendem a ser mais favoráveis a PX do que a P1, P3, por exemplo. Mas como eu disse, testando, aprendendo, e isso não esperem em 1 mês, 2 meses ficarem pró, porque não vão. Isso aí leva tempo, muito tempo, muito. Porque o mercado muda, a estratégia muda e principalmente, uma coisa mais difícil sobre esse tipo de estratégia é quando usar e por quê. Isso aí é cada um que tem que responder baseado nas experiências. Espero ter ajudado, a gente vai conversando mais sobre isso, tentar passar um mais detalhado, principalmente no site. E qualquer coisa é só avisar, pessoal. Abraço.